Muito boa noite. É um privilégio estarmos aqui juntos mais uma vez, nesta reunião de oração. Sabemos que o Senhor dá muita importância aos momentos de reflexão da sua palavra, porque nos ama por isso, e para nós é maravilhoso nós podermos, ao meio da semana, ter um momento, uma pausa, para podermos retirar tempo para refletirmos realmente sobre algo que a Bíblia nos vai ensinando para vivermos mais felizes e de acordo com aquilo que são os conceitos da vida espiritual de cada ser humano. Boas-vindas a todos aqueles que nos estão a ver, quer sejam os meus irmãos na fé ou alguém que nos visita. É um prazer realmente, repetindo, podermos encontrar-nos mais uma vez neste lugar. Para iniciarmos esta reunião, vamos entoar em louvor ao Senhor o hino número 44. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria onde achar, receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Portanto, agora vamos fazer uma breve oração para que o Senhor nos inspire aqui, a mim, e vos inspire onde estiverem para esta meditação desta noite. Nosso querido Deus que estás nos céus, sabemos que nos conheces, poderíamos chamar-nos a todos nós pelo nosso nome. Eu queria dizer-te, meu querido Pai, que é uma felicidade uma vez mais poder estar aqui a meditar com os meus irmãos. Abençoa-nos neste momento, acima de tudo, Senhor, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu sou um crente com muitos anos, porque recordo-me, ajudado pela minha mãe há muitos anos, recordo-me que desde muito novo, 6 aninhos, comecei a habituar-me a ouvir a minha mãe orar pelos filhos. E, portanto, é uma experiência que nunca acaba. Como hoje sou uma pessoa já com 50 anos de igreja, às vezes começo a pensar
que este nosso Deus triuno está sempre em missão conosco. Na realidade, quando Cristo subiu ao céu, ele disse àqueles anjos que nos trouxessem uma mensagem, e ele disse que importava que ele fosse para o lugar onde hoje está, nos céus, e para poder descer o Espírito Consolador que ficaria conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Porquê que eu tenho esta, para mim, uma certeza de que o Senhor esteve sempre em missão na terra conosco? Nunca fomos abandonados. Nunca o seremos até à sua chegada a esta terra. Porque em Ezequiel, no capítulo 33 e no versículo 11, existe uma passagem maravilhosa que tem que ser muito bem compreendida. Diz o Senhor: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Por que razão há do ímpio se perder? Quando o Senhor aqui fala na morte, é a morte espiritual, que é a forma como devemos entender hoje estes ensinos da Sagrada Escritura, que apesar de terem muitos anos, eles são renovados, sempre renovados. E que na realidade, qual é a morte hoje que nos assusta? É a morte espiritual. Porquê? Por causa da morte espiritual, foram fechando igrejas um pouco por toda a parte, um pouco por todas as denominações religiosas, porque as pessoas perderam o sentido da vida espiritual. E quando se perde o sentido da vida espiritual, algo do que é o melhor da nossa vida fica para trás. Portanto, os meus irmãos que me estão a ouvir sabem que, tão bem como eu, que eu estou a citar algo que para o Senhor é muito importante, mesmo para o nosso Pai do Céu. Ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas que morte? A morte espiritual. Tem que ser a morte espiritual, porque na realidade essa é que nós vemos acontecer. Nós vemos acontecer a morte espiritual. E que o Senhor diz: que razão temos nós para um dia haver um motivo para não alcançarmos a salvação? De forma que eu, meus queridos irmãos, eu fiz uma reflexão hoje ao traçar, uma ideia que devia trazer para esta reunião. Fiz uma reflexão muito grande sobre este texto. Se calhar podia falar só dele, mas eu queria falar de mais qualquer coisa que nos possa permitir ver que a grandeza da Bíblia é uma coisa que não tem limite. Não há limite para a grandeza da Bíblia, para os seus ensinos. Por exemplo, em Números, no capítulo 12 e nos versículos 1 a 10, diz o seguinte. Eu vou ler aqui alguma coisa, pelo menos, para podermos ter mais uma noção daquilo que realmente o Senhor espera de nós. Portanto, em Números, no capítulo 12, nos versículos 1 a 10. Reparem uma história que está aqui fantástica. E eu queria que os meus irmãos meditassem muito nela. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita. Cuxita é uma cidade que fica hoje na Etiópia, cuxita porque ela era de Cuxi, e então diz da mulher cuxita que tomara, portanto, a esposa de Moisés. Pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Inveja. Vem? Uma coisa terrível, inveja. O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós os três, saí da tenda da congregação, e eles saíram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer. Eu falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas,
pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não me temeste falar contra o meu servo Moisés? A defesa do Supremo do Universo, a defesa de um homem que era manso e que ele não podia ouvir dizer nada sobre ele. Mas esperem um pouquinho, que isto acaba da melhor forma possível. Diz então, a ira do Senhor ficou contra eles, ele retirou-se e a nuvem afastou-se, e Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Agora vejam o versículo 10, que diz assim: Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas teu rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto saindo do ventre da sua mãe, e metade da sua carne já está consumida. Ele pediu a Moisés que orasse, e olhem o Moisés que tinha sido machucado, reparem o que ele diz. Moisés clama ao Senhor dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspir no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detido desta forma, fora do arraial, e depois recolhida. Como é que é possível Moisés, depois de saber que Arão e Sara disseram mal dele, ele agora está em meditação e em oração a suplicar ao céu que a Sara que fique curada. Naturalmente, e que o pecado de Arão também seja retirado. Reparem que o Senhor trabalhou em todos os corações. Trabalhou no coração de Sara e de Arão, quando disseram mal, e depois no coração de Moisés, que o conhecia tão bem, que pôde falar com Deus para libertar os irmãos do pecado que estava a consumi-los, sobretudo a Sara, que ficou leprosa. Veem que maravilha é este Deus, como eu disse no princípio, que nunca se despediu de nós e que ainda hoje continua conosco. Que a sua missão vai até ao fim, a missão do Deus triuno vai até ao fim. Já repararam esta maravilha que nós encontramos na Sagrada Escritura? Agora reparem, o que devemos nós depreender daquilo que aprendemos aqui hoje? Vale a pena guardar alguma coisa no nosso coração que perturba a nossa própria paz, perturba a paz daqueles que nos acompanham e, sobretudo, não achamos perdão no nosso coração para perdoar alguém? Não vale a pena meditar nisto? Não vale a pena acreditar que, na realidade, o Deus triuno sempre está em missão, sempre, nunca se afasta de nós? Eu vou agora ler em Romanos, e até temos mais um bocadinho, no capítulo 12 também de Romanos. E eu quero que me acompanhem aí nas vossas casas, no Novo Testamento, portanto, no livro de Romanos. Portanto, capítulo 12. E nos no versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Reparem uma coisa, a palavra rogo-vos, podíamos ficar aqui uns minutos a falar dela, porque a palavra rogos, tanto na língua grega como a hebraica, está cheia de significados extraordinários. Era um homem que estava muito preocupado com a saúde espiritual das suas igrejas em Roma, que não era uma cidade fácil. E este homem, então, vejam, começa esta apresentação de pedir aos irmãos que tornassem a vida deles leve, sem o fardo do pecado, com a palavra rogo-vos, que é como quem diz, numa palavra que nós conhecemos também, suplico-vos, imploro-vos,
do fundo do meu coração, por favor, anotem o que eu digo, escrevam o que eu digo. Podíamos acrescentar aqui montes de coisas. Daquilo que este homem estava a procurar salientar para conseguir chegar ao coração dos seus irmãos. Diz ele assim, no versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. E todas as palavras que estão escritas neste capítulo 12, todas elas têm uma conotação com aquilo que foi dito no princípio. Rogo-vos, vejam, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então o Deus triuno afastou-se de nós? Se Ele continua a inspirar homens que nos ensinam há tantos anos, quantos irmãos nossos já faleceram, que ficaram, naturalmente faleceram, que ficaram, que adoçaram a sua boca durante séculos com a doçura destas palavras, em que o apóstolo diz rogo-vos e depois vai-nos dizendo até onde vai o seu rogo. Diz depois então no versículo 10, no versículo 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo o Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, persistentes na oração. Tudo isto está ligado àquela palavra, rogo-vos, suplico-vos, ouçam o que eu estou a dizer, atendam à minha petição, porque sabem que na realidade, meus queridos irmãos, Paulo está a usar a fazer uma oração, usando as palavras de uma oração, para falar conosco. No versículo 13, por exemplo, diz assim, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Notem bem, praticai a hospitalidade. Paulo, nas suas epístolas e nas cartas que escreveu, Paulo cita nomes de pessoas, como Lídia e outras pessoas, que foram para ele criaturas brandas de coração, que o serviram pacientemente, sem nunca se queixarem. Eu queria terminar ainda com um texto que se encontra aqui, ainda no capítulo 12 e ao versículo 14, que diz assim, abençoai-vos, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olhem que lindo. Sejam francos comigo. Olhem que belo. Amaldiçoamos. O Senhor não quer que nós amaldiçoemos. Não quer, de maneira nenhuma. Mesmo aqueles que nos fazem mal. Agora pensem em Moisés. E Miriam e Arão estiveram a falar mal dele, porque ele tinha a mania que era o único que recebia mensagens do Senhor, que parecia que tinha o rei na barriga, como nós dizemos, quando isso não era verdade. O Senhor, como conhecia bem Moisés, pensem bem, ele disse, este é o homem mais manso que eu conheço. Como é que vocês têm coragem de fazer isso? Ora, Moisés devia dizer assim, Senhor, tu que falas comigo cara a cara, muito obrigado, fizeste muito bem, é o que eles mereciam. Não. Colocou o rosto em terra, porque as orações deles não eram orações muito comuns, como nós fazemos hoje. Nós já achamos uma grande oração pormos de joelhos. Eles punham o rosto em terra diante de Deus. Por favor, Senhor, por favor, cura a minha irmã. Eu não a quero ver assim. Se vocês lerem esse texto todo, é o que ele vai dizer. Eu não quero ver assim, minha irmã. Por misericórdia, cura Sara. Meus queridos irmãos, Deus continua interessado em curar as nossas feridas, as vossas feridas, as minhas feridas. E se realmente o nosso coração hoje está um pouco pesado, com alguma dor que obtivemos de alguma forma, não durmam com ela. Deixem-na ficar fora do vosso leito hoje. E eu vou-vos dizer mais. Se entre nós está alguém que neste momento precisa de uma oração, precisa de uma palavra amável, precisa de conhecer um pouco mais a Bíblia, contacte-nos. Eu irei aí à vossa casa e acredito que outras pessoas o possam fazer se o desejarem. Que seja assim o vosso parecer acerca de como é viver com Deus.
falarmos uns com os outros na maravilhosa que é esta palavra que concentra o poder da palavra de Deus. Bom, nós vamos nos pedir agora e vamos nos cantar um hino, que é o hino 109. Houve alguém que se achando disposto a morrer por um vil pecador que sou eu. No caminho da cruz suportou sofrer, meus pecados ali esquecer. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão. Com que angústia Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. Ele é meigo comigo, paciente e leal, pelo seu grande amor salvo sou. Liberdade me deu, vida e paz perenal, minhas faltas na cruz já pregou. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão. Com que angústia Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. Grato sou a Jesus que me deu o perdão, e com ele feliz sempre sou. Em meus lábios terei esta linda canção, meus pecados Jesus perdoou. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão. Com que angústia Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. Então eu agora vou orar para todos nós, fazer uma breve oração. Nosso querido Senhor que estás nos céus, foi um privilégio muito grande estar aqui. Aceita, Senhor, as nossas palavras que foram inspiradas por Ti, saíram da Tua boca para alguém, ou pelo menos entraram no pensamento de alguém e duraram até aos dias de hoje, salvando pessoas por estes séculos fora. Muito obrigado por elas, querido Senhor. Tu és um Deus triuno, que sempre lutarás por nós, e por isso nós não estamos a morrer na nossa espiritualidade, porque estamos aqui porque ela mantém-se viva. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Então, muito boa noite, até uma próxima oportunidade, que Deus nos abençoe a todos.